Hoje, começaremos a resolver as equações do segundo grau, começando pelas incompletas. Bom, nós vamos iniciar a resolver as equações do segundo grau a partir de agora. Existe uma fórmula que ela resolve qualquer equação do segundo grau, sejam elas completas ou incompletas. Mas para as incompletas, além desta fórmula, tem maneiras mais rápidas e simples. Então, gente, hoje o nosso vídeo vai ser como resolver esse tipo de equação incompleta, certo? Começaremos com esse tipo aqui, ó, onde nós temos o A, temos o C, mas não temos o B, certo? Ou seja, o B é igual a zero. Lembrando, pessoal, que o único que não pode ser zero é o nosso A, né? Porque senão não é uma equação do segundo grau. Como se resolve? Aqui eu coloquei, pessoal, 4 exemplos. Observem que todos, ó, eu tenho A e tenho C, mas não tenho B. O B é aquele termo que acompanha o X somente, ele não está em nenhum dos casos aqui, ó. Certo? Como se resolve? Bom, vocês vão observar o seguinte, ó. Olhei aqui, só tem o termo A com X, esse não tem X. Lembram lá da equação do primeiro grau? Quem não tinha X trocava de lado? Invertia a operação? É a mesma coisa. O que eu faço? O contrário da potência é a minha raiz quadrada. Então, eu terei que fazer a raiz quadrada de 81. Eu sei que toda raiz quadrada, ela vai ter dois resultados, né? Um positivo e um negativo. Então, neste caso aqui, qual é o resultado da raiz quadrada de 81? É 9, né? Então, como a equação do segundo grau, quando existe, ela tem dois valores, um é negativo, que vai primeiro, e o outro positivo. O que significa isso? Significa que se eu pegar o menos 9, colocar aqui, ó, menos 9 vezes menos 9, dá mais 81. Com menos 81, zerou. Fechou, né? A mesma coisa acontece com o positivo, ó. 9 vezes 9, 81. Menos 81, zerou. Então, realmente, aqui eu tenho as duas raízes que satisfazem essa equação aqui. Certo, pessoal? Aqui, ó, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um 2 ali, né? Que vai ser o meu intruso. Troco de lado. Preciso tirar o 2 que está multiplicando primeiro. Portanto, ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 25. Agora, o mesmo processo lá do exemplo anterior. X... Tirei o quadrado daqui, passei em forma de raiz quadrada para o outro lado. Um é mais, o outro é menos. Portanto, os dois valores serão menos 5 e mais 5. Aqui, pessoal, o que acontece? A mesma coisa, né? Coloco quem não tem X, troca de lado. Tiro aquele 7 que tá ali, que eu não quero ele ali, passo dividindo, né, que é o inverso da operação. Tiro o quadrado daqui, fazendo a raiz quadrada do outro lado. No caso aqui, ó, 14 dividido por 7 dá 2, né, pessoal? O que vai acontecer? Lembram que nós aprendemos os números irracionais, não foi por acaso, né? O que é um número irracional? É aquele número que não tem um resultado exato e nós combinamos, né, e vimos que o melhor é deixá-los na forma de raiz. Então, neste caso aqui, como não vai ter um resultado exato, eu vou colocar na raiz e vou deixar na raiz. Então, vai ser menos raiz de 2, o menos fora pode, né? E o outro vai ser mais raiz de 2. Então, neste caso aqui, são dois resultados irracionais, né, para essa equação. Bom, aqui a mesma coisa, x ao quadrado igual, trocando esse que é mais vai ficar menos. E aqui acontece alguma coisa interessante, ó. Tiro o quadrado,
raiz desse valor. O que acontece, pessoal? Até posso botar um mais e um menos aqui, mas eu vejo que raiz quadrada de um número negativo, nós já vimos também que raiz quadrada não existe quando aqui dentro é negativo, porque não tem nenhum número que eu eleve ao quadrado que fique menos. Portanto, quando acontecer isso daqui, ó, eu não vou ter resultado para esse tipo de raiz, portanto, ele vai ser um conjunto vazio, que pode ser assim ou assim. Observação importante. Nesse caso aqui, vocês viram que quando existiu os resultados, sempre que existiu, foi um negativo e um positivo do mesmo número. Observaram isso? Então, essa é uma característica para os resultados deste tipo de equação incompleta. Certo, pessoal? Quando existir, um vai ser mais, o outro menos. Ou não existir. Aqui nós teremos um exemplo de aplicação em problemas desse tipo de equação. No problema, então, diz o seguinte: o quadrado da idade de Joana. Como a idade da Joana é o que eu quero descobrir, eu vou chamar a idade dela de x. Então, o quadrado da idade da Joana resulta, sinal de igual, né, em 100. Vejam que essa equação é incompleta e não tem o b. Então, aqui fica fácil, né? Tira o quadrado daqui. O contrário da potência é a raiz quadrada, que eu vou ter que fazer, né, do 100 mais ou menos. Então, x igual mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Como eu tô falando de idade, neste caso, eu não vou dizer que a Joana tem menos 10 anos, porque não existe. Então, neste caso, eu só pego o valor positivo. Então, a Joana tem 10 anos de idade. E realmente, ó, o quadrado do 10 qual é? Não é 100? Fecha, né? Então, aqui é uma aplicação do probleminha. Vamos para o próximo caso? Então, agora nós veremos o outro caso, que é quando nós temos o A, temos o B e falta o C, né? Então, vejam que eu coloquei alguns exemplos aqui, onde sempre está faltando o C é zero neste caso. Qual é a característica principal desse tipo de equação incompleta, pessoal? É que os dois termos terão x, né? E para isso é importantíssimo que vocês lembrem deste conteúdo lá do 8º ano, que era de fator comum, fatoração. O que era fator comum? Tu tinha que descobrir o fator comum aos termos, colocar ele em evidência na frente de um parêntese e dividir cada termo por esse termo comum. É o que a gente vai ter que utilizar nesse tipo de equação para resolver. Então, eu vou tentar, aos poucos, relembrar com vocês. Observem este primeiro caso. O que é comum nos dois? Somente o que é comum é o x. Portanto, vou colocar o x em evidência, abro um parêntese e agora, ó, divisão. Divisão diminui os expoentes da letra, lembram? Então, x ao quadrado dividido por x na 1, vai sobrar só um x. Mais 4x dividido pelo x, sobra 4. Quem não lembra, a gente dá uma relembrada na parte de fator comum, que é importante. Gente, qualquer multiplicação, isso aqui é um produto, né? Tanto que se eu fizer o chuveirinho de volta, eu tenho que voltar ao que eu tinha antes. Qualquer produto para dar o resultado zero, é óbvio que ou esse primeiro termo é zero, ou este aqui é zero. Então, neste tipo de equação, nós igualamos o que está aqui a zero e o que está dentro do parêntese a zero. Esse aqui já vai ser um resultado. Esse daqui é só trocar de lado 4
inverte a operação e eu tenho outro resultado. Então, o conjunto verdade, neste caso, na ordem crescente, vem o negativo primeiro e depois o zero. Certo? Vamos seguindo para vocês irem lembrando dessa parte de fator comum. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho 2 e 8. Divisor de 2 e 8 qual é? O maior é o 2, né? X ao quadrado e x. Fator comum, x. Então, o fator comum neste caso é 2x. Ele divide este e divide este. Vamos fazer a divisão agora. Quando eu divido esse termo por esse aqui, sobra só um x. Porque 2 por 2 dá 1, que não preciso botar. X ao quadrado por x, sobra x. O menos permanece menos. 8x dividido por 2x. 8 por 2 é 4. X por x não aparece, né, pessoal? Ficaria x na zero, não preciso colocar. A mesma coisa. Tenho que igualar 2x a zero. Tenho que igualar x menos 4 a zero. Aqui, se tu dividir 0 por 2, vai dar zero. Então, sempre o termo que está aqui vai dar zero. Esse aqui é só trocar de lado, vai ficar 4. Neste caso, então, conjunto verdade, o zero vai vir antes do mais 4. Deu? Vamos para outra. 5 e 30. Divisor comum entre 5 e 30 é 5, né, pessoal? Porque o 5 divide ele mesmo e divide o 30. X ao quadrado e x, esse é x. Então, dividindo este por este, sobra 1x. Mais, dividindo 30 por 5, 6. X por x não aparece. Mesmo processo. Vou igualar 5x a zero. Vou igualar x mais 6 igual a zero. Aqui já vai dar zero, né? Não vou, nada dividido em 5 é nada, né? Esse aqui troca-se de lado, fica menos 6. Na ordem, menos 6 e 0. Característica deste caso. Observaram nos resultados, pessoal, que sempre uma das raízes vai ser 0? Este tipo de equação incompleta tem essa característica, tá? Sempre um dos resultados aqui vai dar 0 e o outro daí tu encontra. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Aqui um exemplo em um problema sobre este caso de equações incompletas. Aqui nós temos, então, que o quadrado de um número resulta no triplo deste número. Lembrando que, como eu não sei que número é, eu vou chamar de x. Então, observem que isso também é uma equação incompleta, só que neste caso está faltando o c. Posso levar esse 3x para lá, fica x ao quadrado, trocando de lado vai virar menos 3x, igual a zero. Resolvendo, né, pessoal, a equação incompleta, ó, o fator comum é o x. X ao quadrado por x sobra x, menos 3x por x sobra 3. Então, neste caso, x é zero e aqui x menos 3 também é zero, que vai ficar mais 3. A solução aqui é que os números são 0 ou 3. Neste caso, pode ser o 0 ou o 3. Tanto um quanto o outro fecha, né? É só substituir ali, ó. 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0, 0. Então, 0 igual a 0. Se fosse 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9 também. Também a igualdade funcionaria nos dois casos. Então, pode ser, né, o 0 ou o 3. Hoje, aprendemos a resolver as equações incompletas.
A próxima será as completas, ok?